Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual, falando diretamente do litoral sul de São Paulo, Praia Grande, São Paulo, Brasil. Neste momento, ao vivo, em todas as plataformas, aliás, na plataforma do Facebook, em dezenas e dezenas de páginas que estão compartilhando esta ministração para que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas, para que muitos conheçam a verdade sobre Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembrando a todos os que estão nesta live, que estão neste culto, nós não temos nenhum vínculo religioso, nenhum laço religioso com nenhuma instituição. O nosso único vínculo é com Jesus Cristo e com a sua palavra. Então seja muito bem-vindo, você que quer receber uma palavra de Jesus para a sua vida. Amém? Então, glória a Deus por isso. Hoje é dia 21, aniversário da Juju! Ei, até que enfim chegou 10 aninhos do amor da minha vida. Que alegria! Que data a ser comemorada. Eu já dei o meu presentinho ontem para ela. Humilde, mas de coração, não é? Já marquei presença com o meu presentinho de aniversário para ela. Que Deus a abençoe muito, 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 todos os dias, amor da minha vida. Como eu amo a minha pequenucha, parceira, companheira. Que Deus acrescente alegria, saúde. Que Deus acrescente dias de muita felicidade. Dê a ela sabedoria, entendimento. E que principalmente aguarde nos caminhos do Senhor para que venha a ser uma grande serva de Deus, não é? Glória a Deus por isso, que maravilha. Bom dia, Bruna, meu amor maior, te amo. Bom dia, diaconisa Silvia, filha querida. Boa noite, Elvira. Nossa, Elvira, quando você não está na live, fica um buraco. Sei que você avisou que ia passear, tudo. Mas olha, vou falar para você, fica um buraco quando você não tá, viu? Eu sinto muita falta. Que bom que você está aqui agora. Graças a Deus. Bom dia para você. Vamos lá então, vamos ao culto desta manhã, ao culto desta semana. Nós vamos falar sobre a importância. Na verdade, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Nós vamos pegar e vamos ler hoje as últimas letras escritas pelo apóstolo Paulo. Bom dia, Paulinha linda da minha vida. Graça e paz, seja bem-vinda. Hoje nós encerramos a história de Paulo e as suas cartas a Timóteo. Não encerramos a história de Paulo com Timóteo, porque a partir da semana que vem a gente começa a ministração do livro de Efésios, onde tudo isso aconteceu. Então, mas hoje são as últimas palavras. Antes do apóstolo Paulo morrer, as suas últimas escritas. Então, o título da ministração desta semana é Terminar em Honra. Amém? Então, glória a Deus, vamos lá. Se você estiver aí com a sua Bíblia e puder abrir, é no último livro de 2 Timóteo, capítulo 4. A semana passada nós fizemos o versículo 5 e hoje vamos pegar todo o final, tá? De 6 até o 22. E aí a palavra de Deus, ela diz assim, as últimas palavras do apóstolo Paulo em vida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galiléia. Crescente é uma pessoa, tá? Crescente foi para Galiléia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Você, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e descei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élbulo é prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém? Vamos então orar e consagrar este momento ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta manhã de domingo, nas primeiras horas de uma nova semana que se inicia. A melhor atitude é consagrar ao Senhor o novo, entregar ao Senhor a primícia, porque nós não sabemos o que está por vir. O Senhor sabe. Por isso, meu Deus, nos prostramos aos Teus pés e te pedimos, vai conosco, nos abençoa, assim como o Senhor permitiu que vivêssemos toda esta semana que se encerrou, a despeito de toda e qualquer dificuldade, a despeito, Senhor, da cova dos leões, a despeito das forcas, a despeito das fornalhas, a despeito das perseguições, chegamos até aqui. E então podemos declarar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, que essa semana que comece com a Tua bênção sobre nós, com a Tua guarda, com a Tua proteção, com o Senhor nos colocando debaixo das Tuas asas e nos mantendo seguro. Desbarata, Senhor, os exércitos que se levantam contra nós. Que a arma forjada do inimigo não prospere contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Faça tropeçar, meu Deus, os seus cavalos. Meu Deus, aqueles que tramam contra nós, que sejam embaraçados, que sejam confundidos, que o Senhor coloque os nossos inimigos como estrado dos nossos pés. Nos dá vitória nesta semana. Em nome de Jesus nós te pedimos, ao Pai nosso que estás nos céus,
Seja santificado o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos sua vontade boa, perfeita e agradável. Não nos deixe, meu Deus, cair em tentação, mas nos livra do mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus, que neste momento santo da pregação do teu evangelho, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança ao abismo, pois desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá entender este momento precioso da vida de Paulo. É como se nós tivéssemos o pessoal que mora nos grandes centros, que moram em grandes cidades, que tem trem, tem metrô. É como se você estivesse fazendo uma viagem de trem e passado por diversas e diversas estações. E no vagão em que você estava, você viu entrar muitas pessoas, você viu sair muitas pessoas, você pôde conversar com muitas pessoas, aconselhar a muitos, ajudar a muitos. Em algumas estações, alguns desciam, em outras estações, outros entravam. Alguns permaneciam porque tinham o mesmo objetivo que você, o objetivo final, a mesma estação final. Desses, nem todos começaram junto com você. Muitos que entraram no vagão no decorrer do trem estavam se dirigindo para o mesmo lugar e se uniram no mesmo propósito. E a nossa vida vai andando, acrescentando pessoas, se despedindo de pessoas. Assim é a nossa vida, como uma viagem de trem. E de repente vai chegando o momento em que a tua estação está chegando. E as pessoas seguirão. Mas a sua chegou. E aí vai batendo um sentimento de nostalgia, de lembrança, de tudo o que você passou, de quem esteve com você, de quem você conheceu, de quem você ajudou, de quem te ajudou, de quem te abandonou, de quem te prejudicou, de quem entrou no vagão somente para atrapalhar a sua vida, como um enviado mesmo do inimigo. Biel, querido, seja bem-vindo, te amo. E este é o momento exato em que Paulo está vivendo. Está chegando a sua estação. O fim, o final do trajeto. Só que, nesta viagem, os seus discípulos continuarão. Então ele escreve a última carta, então ele escreve e dá a última orientação àquele que neste momento é o seu principal discípulo,
Timóteo. E ele diz a Timóteo o quão importante é terminar bem. Nem tudo que começa bem termina bem. É extremamente importante começar bem, porque a vida, a própria Bíblia, ela nos ensina que é comparável a uma maratona. E agora nós estamos a 6 dias de começar as Olimpíadas. E nas Olimpíadas nós temos aquelas corridas, né? É maratona mesmo que chama, né? São as corridas de maratona. Mas mesmo as que não são maratonas, se eu não me engano, tem 800 metros. Eu lembro que na minha época de adolescência tinha o Joaquim Cruz, que era um ótimo atleta, medalhista olímpico, a gente torcia muito por ele. E observando o Joaquim Cruz correr, eu ficava angustiado porque quando dava lá o tiro, né, de disparo do início, ele nunca saía na frente. Ele nunca começava a corrida de 800 metros ou aquelas um pouco mais extensas em primeiro lugar. Ele sempre ficava num pelotão de trás. E sempre tinham 2 ou 3 que saíam desembestados, correndo à frente, e parecia que era muito claro que aqueles ganhariam. Mas por ser uma prova extensa, não se tratava de velocidade. Se tratava de resistência e estratégia. E aí, conforme ia passando os 300, 400, 500 primeiros metros, aqueles que saíram correndo, dando toda a energia, iam ficando cansados e ficando para trás, e de primeiros lugares iam ocupando os últimos. E lá vinha o tal do Joaquim Cruz, com as suas passadas largas, porém constantes. E ali ele sempre terminava lutando pelos primeiros lugares. Ele sempre estava entre o primeiro, o segundo ou o terceiro, mantendo a mesma passada. E ali eu aprendi algumas coisas importantes que o esporte nos ensina. E durante a Olimpíada é muito comum a gente pregar sobre as coisas que acontecem na Olimpíada. E eu aprendi algumas coisas na maratona. Maratona não, né? Na corrida longa, com esse atleta brasileiro que era o Joaquim Cruz. Tinha também o Robson Caetano, mas o Robson Caetano ele era de 200 metros. Esse não, esse tem que sair já com toda a energia porque o tiro é curto. Mas eu aprendi com o Joaquim Cruz aquilo que a Bíblia nos ensina. Muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Que mais importante do que a forma com que se começa é a forma com que se termina. Porque é no final que existe o galardão. Ninguém vai ser premiado pelo desempenho na prova, e sim como terminou a prova. As pessoas costumam dizer que é no fim da amizade, que é na hora da separação, que é na hora da partilha dos bens de herança, que realmente se conhecem as pessoas. Começar bem, eu acredito que seja a coisa mais fácil do mundo. O difícil é terminar bem. E o apóstolo Paulo está aqui ensinando a Timóteo que para que ele termine bem, ele precisa permanecer. Olha, meus irmãos, meus filhos da fé, meus irmãos bispos, pastores, apóstolos que vão ouvir essa ministração, a verdade sempre está com quem permanece. O detentor da verdade não precisa lutar para provar a verdade, porque a verdade sempre aparece.
O apóstolo Paulo diz aqui a palavra, uma das mais famosas, né, do Evangelho. Ele diz no versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo chegou ao final. Aos trancos e barrancos, Paulo estava agora no momento da despedida deste mundo para a sua grande premiação, que seria o encontro com Jesus definitivamente. Claro que Paulo está entristecido, principalmente porque nos versículos de baixo ele começa a fazer uma lista de pessoas que estavam junto com ele e que por causa da condenação de morte o abandonaram. Pior do que isso. Pior do que abandonar no momento da dificuldade, meu irmão. Que você, como um homem de Deus, jamais faça isso com ninguém. O dia que você tiver que abandonar alguém, separar-se de alguém, romper uma aliança, que seja num momento onde todos estejam bem, para que haja justiça. Mas existia um tal de Alexandre Latoeiro, que Paulo pegou, converteu, batizou, ensinou o caminho de Cristo, curou as suas feridas e, por incrível que pareça, no dia do julgamento do apóstolo Paulo, quem é que apareceu ali perante o imperador para testemunhar contra o apóstolo Paulo? Alexandre o Latoeiro. E aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo: eu estou te dizendo isso para que você tome cuidado com ele, porque ele certamente vai aparecer por aí com as suas palavras de mel. Mas não é alguém que você pode confiar. A gente não pode, irmão, confiar em alguém que só gosta da gente quando nós concordamos com ela. A gente não pode confiar em alguém que só vai ter uma aliança com você desde que seja feito do jeito dela. Porque o amor pregado pelo apóstolo Paulo, ele não é um amor que vê benefício próprio. O amor ensinado pelo apóstolo Paulo é o amor que vê o benefício do amado. Então, eu não posso querer pessoas que andem comigo, somente aquelas que dizem amém para tudo o que eu faço. Eu estava conversando isso, a Silvia está trabalhando, ela não vai poder confirmar agora, mas depois ela vai confirmar com você, porque a Silvia ela é muito serva, né? Muito serva de Deus. E aí às vezes eu tenho umas ideias e eu vou conversar com ela, ela fala: não, você fala, eu faço. E eu digo para ela: não, filha, não é assim. Não é eu falo, você faz. Eu falo, você analisa e me ajuda a decidir. Não que a última palavra não vai ser a minha, mas não se deve confiar cegamente em ninguém. Aí cheguei a falar para ela sobre os bereanos, que não vou falar aqui nesse momento porque vai estender demais a pregação. Mas a minha função de formador espiritual da minha filha, Silvia, é ensiná-la a não fazer aquilo que o homem diz, se não estiver na palavra. Eu não devo agradar a ninguém por uma emoção pessoal.
Deus me chamou para ser um defensor do Evangelho. Deus me chamou para ser um defensor da família, da justiça, da honestidade. Então o homem de Deus, ele tem que andar debaixo desse conceito. Então eu vou estar sempre aonde? Concordando com aquele que prega o vício? Não. Concordando com aquele que eu amo e que prega a prostituição? Não. Eu vou andar com todo mundo. Mas eu não posso concordar com o que está errado só porque eu te amo. E o grande problema é que muitas pessoas, quando você diz eu não concordo, entendem que você está se levantando como inimigo, e não é. Eu tenho valores maiores. Os meus princípios são espirituais, eu sou um defensor da palavra de Deus. Até porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem todo o bom costume. Eu não vou ser o profissional que o mundo exige que eu seja. Eu vou ser o profissional que Jesus me instrui a ser. Eu não vou ser o professor que o mundo me instrui a ser. Eu vou ser o professor que Jesus me instrui a ser. Quando eu tiver que abrir a boca, como tive que fazer essa semana, mais uma vez, as minhas histórias sempre são com a Silvia e com o Ney, porque são os meus únicos amigos, né? A Silvia veio correndo me buscar, falou, vem aqui, vamos orar. E aí, a situação de oração sempre é aquele sistema religioso de vamos aqui todo mundo dar a mão, fazer uma volta e vamos orar. Pera. Eu não vi Jesus fazer isso. Sai todo mundo da sala. Deixa eu conversar com ela. Depois a gente ora. Mas primeiro vamos entender de onde vem essa enfermidade. Vamos expulsar esse demônio. Vamos entender a raiz da enfermidade. Depois vocês podem pegar o óleo da unção, depois vocês podem fazer a reunião de oração, podem dar a mão, fazer o círculo, tudo isso é lindo e é válido, mas antes tem algo mais importante. Vem aqui, vamos entender por onde esse demônio entrou. Porque a palavra diz que quando o ladrão é encontrado, ele é obrigado a devolver 7 vezes mais aquilo que ele roubou. Então não é um ritual religioso. É uma atitude, é uma investigação, é uma conscientização da pessoa de que não adianta eu orar por você, porque a Bíblia diz que alguém que tem um demônio e tem a casa limpa, se esse demônio sai do corpo da pessoa e ela volta a se sujar com o pecado, esse demônio volta e volta com mais 7. Então o problema que ela tinha agora está 7 vezes maior. Ela tinha um demônio, agora ela tem 8. Bom dia, Josi, querida da minha vida. Beijo em todo mundo aí de Minas. Amamos vocês. Ó, já muda até a minha feição quando vocês entram aqui na live. Amo muito você, viu? Toda a sua família. Então foi isso que eu fiz, eu fui lá, desfiz a rodinha de oração, pedi para que todos saíssem, conversei com ela, fiz ela entender o caminho de cura, para que ela não seja curada dessa enfermidade e a semana que vem esteja doente de novo porque aquele demônio está lá. Aí sim, coloquei a mão sobre a enfermidade, como diz a palavra, porque é bíblico. Tragam os enfermos para que os presbíteros imponham as suas mãos e orem. Fiz aquilo que a palavra de Deus diz, mas depois dela entender por onde aquele demônio havia entrado. E o demônio não vem para brincar. A palavra diz que o ladrão, e aí algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Não é Satanás, não é demônio, é o ladrão. Então, mas quem é o ladrão?
que a Bíblia diz. É Satã, é Satanás, é o espírito do mal, né? São umas brigas teológicas tão bobas. É a mesma coisa daqueles que dizem não foi um peixe, não foi uma baleia que engoliu Jonas. A Bíblia diz um peixe, e baleia não é peixe. Você está certo, irmão, mas na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas já sabiam que a baleia não era um peixe. Não que não possa existir naquela época um peixe tão grande, maior até do que uma baleia, como por exemplo existe um tubarão, que eu não sei bem qual é o tubarão, se é o tubarão branco, que ele é maior do que uma baleia. Mas são essas brigas teológicas que não levam a lugar nenhum. Ah, não é o ladrão, não é Satanás, é o ladrão. O ladrão é o inimigo, é Satanás. E ele vem para roubar, matar e destruir. Então eu preciso tirar ele da minha vida. E se eu não tirá-lo da minha vida através de uma consciência humana, se eu não sentar para conversar com a pessoa que está sendo atacada por espíritos malignos, se eu não trouxer a consciência nela de que ela precisa lutar, porque o Senhor, o Deus, ele disse o que para Caim? O pecado bate à porta, mas cumpre a quem dominá-lo? Anjos, pastores, diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos? Não. O pecado bate à porta, Caim, e cumpre a ti dominá-lo. Somos nós quem precisamos ter a consciência de onde caímos e nos levantarmos. Porque Deus é Deus poderoso, irmão. É Deus de amor, que não tarda, não pensa em perdoar. Ele perdoa pelo simples fato de você se arrepender. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Triste, com todos os abandonos que aconteceram na sua vida. Com o tal do Alexandre Latueiro, que foi criado por ele e agora estava lá diante do imperador testemunhando contra Paulo para que Paulo fosse morto. Olha, a vida de pastor não é fácil. Eu estou com a Josi aqui, eu me lembro muito bem das primeiras palavras que eu disse quando eles me pediram para abrir a boca. Porque até o momento eu estava quieto, não é? Ouvindo e respeitando o momento. Mas a primeira coisa que eu disse foi glorificar a Deus pela vida dela. Porque o número de traições e decepções que o pastor Lilinho, que o pastor Vanderlei já passaram na vida, não estava escrito. E tanto é verdade que eu acabei de dizer essas palavras e os olhos dos dois se marearam de lágrimas, porque a vida de um sacerdote é marcada por isso. É marcada por pessoas que você ajudou a vida inteira. Pessoas que entram na igreja machucadas, feridas, desesperadas, pedindo ajuda. E aí você ajuda, e quando ela está forte, quando ela está curada, aí ela já não é mais como na primeira vez. Porque quando ela precisava de ajuda, toda a palavra era bênção. Toda a palavra era de Deus. Todo final de culto, pastor, bispo, apóstolo, ora por mim. E dizimava, e ofertava, e orava pela vida dos líderes, amava a igreja, mas agora, forte, curado, saudável, eu passo a ser um questionador da palavra. Eu começo a me importar o que é feito ou não é feito com os dízimos que são entregues. Eu começo a prestar atenção no posicionamento dos irmãos dentro da igreja. Quer dizer, mudei. Estou bem diferente da boa forma que eu entrei. Porque entrei com o coração quebrantado.
e agora estou saindo com os olhos altivos. E a altivez espiritual, ela é tão terrível que muitas vezes o membro da igreja olha para o pastor e diz: Deus falou comigo que eu tenho que ir embora. Quando ele chegou na igreja, ele chamava Jesus de Genésio. Ele não sabia nem o que era a diferença das tribos para os apóstolos. Agora Deus não fala mais com o pastor, nem com o bispo, nem com o apóstolo, fala direto com ele. Olha, Deus me disse que acabou o meu tempo aqui. Olha, Deus me disse que é para eu ir para outro lugar. Ora, por favor. Por favor. Termina em honra. Guarda a tua fé, combate o bom combate. Para que você possa receber a coroa da justiça, combata o bom combate. Como pregamos a semana passada, sirva ao Senhor no dia bom, sirva ao Senhor no dia mau. Sirva ao Senhor quando você estiver apaixonado pelo seu pastor, mas sirva ao Senhor quando você estiver extremamente chateado com o seu pastor. Sirva a Deus a tempo e a fora de tempo. Isso é terminar em honra. É entender que se Deus me colocou no ministério, é porque Ele tem um plano para mim ali. É como tudo na vida, é uma amizade, é um casamento, é um trabalho. Eu vou ter momentos de alegria, momentos de glória e momentos de luta. Vão existir momentos em que eu vou dizer: meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, abandonado. Eu estou sozinho. Vão existir momentos em que parece que até Deus não está falando com você. E aí eu te pergunto: quantas vezes na sua vida até hoje você não se sentiu completamente sozinho? Quantas vezes na sua vida até hoje existiram momentos em que você orou e parecia que Deus não te ouvia? E ainda assim Deus te trouxe até aqui. Quantas vezes você disse: meu Deus, agora acabou tudo. Meu Deus, agora não tem mais jeito o meu casamento. Meu Deus, agora eu fui à falência. Meu Deus, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Quantos de nós não fizemos esta oração? E eu te pergunto: como é que você chegou até aqui? O Deus que fez fará. Deus não muda. E nós continuaremos passando por situações que o próprio Deus permite que a gente vá até o final do poço. Até o fundo do poço. Para recomeçar. Para mudar a atitude. Para mudar o caminho, para mudar a rota. Porque Deus tem um novo propósito, porque Deus tem um novo tempo. O que eu não posso nunca é me esquecer do ontem. Eu não posso esquecer do ontem para estragar o ontem. É o casamento que começa com juras de amor e termina com tapas e ameaças e polícia. Não. Não. Se tem que terminar, que termine em honra. Que seja feito tudo como tem que ser feito. O ideal é que não aconteça. Mas se acontecer, que aconteça em honra. Se um dia você tiver que sair do ministério em que você está, que você saia debaixo de cobertura, como nós fizemos aqui no sábado retrasado, a liberação das pessoas que estavam de São Paulo. Sabe, eu saio com a mesma honra que eu entrei. Isso é tão importante. Porque a vitória, a salvação,
ela não vem da minha história, ela vem do final. Não é como eu começo, é como eu termino. É por isso, irmão, é por isso que o ateu, é por isso que o ímpio, ele fica tiririca da vida com a gente. Quando a gente diz que uma pessoa fez coisas erradas a vida inteira, chegou no momento da morte, ele se arrependeu, pediu perdão, aceitou Jesus e a gente fala, foi salvo. Aí o ateu, o ímpio, ele fica desesperado de raiva e ele diz, como que pode, teve uma vida inteira errada e você dizer que agora só porque ele aceitou Jesus ele foi para o céu? É porque não é como começa, é porque não é o meio, é como termina. É como aqueles dois bandidos que estavam na cruz com Jesus. Um resolveu terminar mal, o outro resolveu terminar bem. E olha que coisa maluca. Não foi apóstolo, não foi profeta, não foi nenhum evangelista que entrou no céu com Jesus. Foi um marginal que resolveu no último suspiro da sua vida pedir perdão a Jesus, e o Senhor Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é como começa, é como termina. Sabe por quê, irmão? O começo muitas vezes é muito cheio de encanto. O começo é muito cheio de maquiagem, o começo é muito cheio de esforço para agradar. No meio, as coisas vão se tornando mais reais e no fim é o real. É no fim que as máscaras caem, é no fim que eu vendo Jesus pelas moedas de prata, ou é no fim que eu me arrependo de ter traído Jesus e sou perdoado como Pedro. Não é no início, não é como começa, é como termina. Amém? E aí, para começar aqui, eu coloquei em primeiro lugar, terminar bem é mais importante do que começar bem. E aí eu peguei como texto Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 1 a 2, diz assim: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em que está em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Aqui na sexta-feira, no culto presencial, eu falei a diferença entre os vivos e mortos. A morte é o fim. Então, para o Senhor tem muito mais valor o fim do que o começo de festa. Ah, agora eu estou na empolgação, é o tempo do avivamento. Ah, eu estou feliz aqui nesse momento, amém, irmão. Vamos ver o fim, como é que vai ser. Esse rosto aqui já recebeu muito beijo. Esse ouvido aqui já ouviu, pai, eu te amo, milhares de vezes. Esse ouvido aqui já ouviu milhares de vezes pessoas dizendo, estamos juntos até a volta de Cristo. Os mesmos que beijaram, os mesmos que abraçaram, foram os mesmos que disseram, olha, Deus disse que acabou o meu tempo aqui. Olha, Deus disse que... Peraí. Que Deus é esse que constitui a autoridade e depois faz a ingerência de passar por cima da autoridade que ele constituiu? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que ele prometeu. Não existe autoridade que não seja levantada por Deus. E toda autoridade levantada por Deus deve ser honrada. Não seria Deus que desonraria aquele a qual ele levantou. Então, irmão, terminar bem
é mais importante do que começar bem. Ter um bom nome é mais importante, mais agradável do que o perfume finíssimo de Salomão. E a gente vai voltar a falar de Salomão daqui a pouco. Porque Salomão é uma das pessoas que não terminou bem. Nossa, mas tem uma obra lindíssima de Salomão. O início foi maravilhoso. Eu acho que o início de Salomão está entre os melhores inícios de ministério da história. Dele se colocando diante de Deus e até tocando o coração de Deus, surpreendendo, dizendo: eu não quero a morte dos meus inimigos, eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. E Deus diz a Salomão: uau! Porque não me pedistes a cabeça dos seus inimigos, nem toda a riqueza do mundo, eu te darei tudo isso e mais a sabedoria. Livros como de Eclesiastes, livros como de Provérbios, Cantares de Salomão, o livro de Lamentações, obras maravilhosas que com tanta sabedoria Salomão escreveu, mas terminou mal. Não é o primeiro estágio, é o último. E a grande coisa da vida é que nós nunca sabemos quando é o último. É por isso que o meu ensinamento, o apóstolo Jefferson Zangão, o meu ensinamento a todos aqueles que me ouvem é: esteja sempre com a mão suja de terra. Porque se hoje for o teu último dia, você terminou bem. Mão suja de terra significa trabalhar no arado, fazer a obra. Faça a obra todo dia. Não escolha o melhor dia, não escolha o melhor horário. Faça a tempo e a fora de tempo. Porque se de repente hoje é o último dia, termine bem. Não termine na festa, não termine na balada, não termine sei lá onde. Olha, você começou o dia sujando a sua mão de terra, com a mão no arado. Glória a Deus. A minha porção de trabalho ao Senhor neste dia, olha, está entregue. Se eu tiver que partir hoje, eu vou partir com um bom nome. E poder dizer: eu combati o bom combate. Ontem, 9h30, eu estava terminando a live para a família dos autistas. Hoje, às 4h da manhã, eu já estava aqui, preparando a palavra. Eu já estou servindo a Deus há mais ou menos umas 4 horas hoje. Amanhã é meu aniversário e eu tenho como grande objetivo, porque tudo foi preparado no mundo espiritual, com permissão de Deus, para que esta segunda-feira seja um dos dias mais tristes da minha vida, mas não será. Sabe por quê? Porque eu vou enfiar a minha mão na lama. Porque eu vou sujar a minha mão de terra. E eu vou buscar ao meu Deus com o meu trabalho, como eu faço todos os dias. Sabe como eu vou começar o dia do meu aniversário? Não vai ser chorando. Vai ser orando às 6h da manhã, com você aqui na internet. Sabe como eu vou terminar o meu aniversário? Não vai ser chorando. Vai ser na live de Jesus para Todos, nos divertindo com a palavra de Deus, ensinando através da diversão. Eu quero terminar bem. Terminar os ciclos bem. O inimigo, ele gosta de escândalo, gosta de injúrias, gosta de difamação. Nós não vamos entrar numa dessa, vai ser sempre, olha, vai terminar bem. Vai terminar em honra. Se chegou o ciclo ao final, que chegue ao final, mas que seja em honra.
para que não hajam arrependimentos futuros, para que não hajam marcas no futuro. Em segundo lugar, o grande mal, o que causa o mal final é o esfriamento. Mateus 24:13 diz assim: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apóstolo, aquele pastor que veio na minha casa, orou, batizou todo mundo, esse está salvo, né? Não, é aquele que fizer isso até o fim. É aquele que no último dia da vida vai estar fazendo isso. É aquele que quando estiver na prisão, poucas horas antes de ter a sua cabeça cortada, vai estar escrevendo uma carta ao seu discípulo Timóteo, dando a ele as últimas orientações em vida. Aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que vai dizer, eu te amo, tamo junto. Não, é aquele que estiver. É aquele que pagar o preço da obediência, porque obedecer dói. É aquele que seguir os padrões de Deus, mesmo que a sociedade te chame de louco. É o marido que é marido, é a esposa que é esposa, e é o filho que é filho. Porque hoje está tudo mudado, né? É tudo mudado. A gente vê adolescentes que dão certo na internet, passam a ganhar muito dinheiro na adolescência com a internet e automaticamente eles passam a ser os pais da casa. Vocês já viram isso? Que absurdo! E é tão incrível como a futilidade dos problemas deles, né? Eu me lembro de uma dessas crianças que enriqueceram e passaram a ser chefe dos seus pais. Olha, é tão incrível porque as pessoas não sabem o que é sofrimento. As pessoas não sabem o que é dificuldade. E aí elas fazem, olha, ela passa vergonha, né? Porque a pessoa ela é milionária, ela se tornou chefe dos pais, ela passou a dar ordem para os pais. E aí gravou um vídeo que se tornou super famoso. Porque eu estava na praia e o meu pai não dava dinheiro para eu comprar um milho. Morando numa casa de não sei quantos milhões. Com ar-condicionado em todos os cômodos, com jardim, com animais, com piscina. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vem me falar de comer milho. Mas fui eu que trabalhei. Mas quem acordava cedo para levar para o estúdio era o pai, era a mãe. Quem perdeu noites de sono porque não sabia nem falar direito, não sabia nem andar direito. Mas aí é isso que acontece hoje. Termina mal. Termina mal porque quem manda não é quem Jesus mandou mandar, é quem tem dinheiro. Então, se é o filho que tem dinheiro, é o filho que é o dono da família. É ele quem dita as regras. Vai ser feito segundo o que eu quero que seja. Se é a esposa que ganha mais dinheiro, então é ela que vai ditar as regras em casa. E as coisas só vão acontecer como Deus quer se o marido for realmente a pessoa que ganhe mais dinheiro em casa. E aí você percebe toda a movimentação da sociedade para que o homem tenha cada vez menos autoridade. Um mercado muito mais propício para as mulheres, até porque elas são mesmo melhores, né? E aí o homem vai perdendo força, vai perdendo o desejo de ser família. Satanás vai ganhando espaço.
salvo será aquele que chegar bem no final. E aí eu quero terminar a ministração de hoje dando a você alguns exemplos de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. O primeiro deles, vamos lá. Quem foi que cometeu o primeiro pecado? Quem se arrisca aí a dizer ao apóstolo? Quem foi o que começou muito bem, mas que também foi o que cometeu o primeiro pecado? Vou esperar aqui um pouquinho por causa do delay, ver se alguém se arrisca a responder. E pelo jeito ninguém. Ninguém vai se arriscar a responder? Então eu vou dizer para você. A criação mais linda de Deus foi Lúcifer. A Josi colocou aqui Adão e Eva. Quase acertou. Mas a primeira linda criação de Deus, antes de criar o homem, foi Lúcifer. E o primeiro pecado cometido não foi na terra, foi no céu. E aí tem muita gente que fica falando, né? Ah, esse está endemoniado, esse está fazendo isso, aquilo outro porque está endemoniado. Não é verdade, irmão. Porque não tinha demônio no céu. Lúcifer criou dentro dele mesmo o mal. Lúcifer não conseguiu controlar o mal que gerou dentro dele e ele acabou contaminando outros que também tinham o mal dentro. O primeiro pecado foi cometido no céu, e aí ele foi expulso do céu, começou bem. Ele era coberto com as mais lindas joias preciosas que existem no universo, que a gente nem conhece. Diz a passagem em Ezequiel que aonde Lúcifer passava, tocava música, louvores. Do nada. E ele despencou, precipitou-se do céu para a terra, para se transformar na vergonha da criação. O segundo, aí sim, vocês acertaram. Adão e Eva. Na verdade, Adão, que começou maravilhosamente bem lá no paraíso, os dois, né, irmão? Lúcifer, que nasceu no céu, já nasceu líder. Deus o criou para governar os outros anjos. Caiu. Deus criou Adão para comandar toda a terra, toda a criação. Caiu. Quem mais caiu? Lúcifer começou bem e caiu. Adão começou bem e caiu. E o primeiro rei de Israel? A gente podia falar de... Antes de falar de rei, podia falar de juiz. E falar de Sansão. Que começou bem, consagrado, nazireu. Homem forte, como nenhum outro na face da terra. Dava vitórias ao exército de Deus. Todos temiam o povo de Deus por causa de Sansão. Começou bem e terminou mal. Terminou mal por causa do pecado, porque teve os seus olhos furados e acabou morrendo. Acabou morrendo com a sua própria força. Temos também o rei Saul. A grande esperança do povo, o grande desejo do povo, que pediu um rei, o primeiro rei, ungido rei,
permitido por Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus. Começou bem, terminou muito mal. Salomão, falamos, começou extremamente bem, terminou mal. Envolvido com deuses estranhos, envolvido com bruxarias, com feitiçarias, fazendo coisas que, olha, nos dá até vergonha de falar. Nos dá até vergonha de dizer as coisas com as quais Salomão se envolveu. Com o nível de misticismo que Salomão se envolveu. Você que às vezes fala de, eu não gosto das religiões afro. Olha, irmão, o que Salomão fazia era pior. Bem pior. E começou muito bem. Quem mais? Judas. Nem preciso te falar, né? Gideão, oh meu Deus do céu! Gideão estava lá trabalhando, esquecido daqueles que falam assim, ninguém me conhece, ninguém olha para mim, Deus nem sabe que eu existo. De repente vai lá o anjo e chama Gideão de homem valente e levanta ele da menor casa, do menor bairro, da menor cidade, para se transformar no grande libertador do povo. E na hora de governar o povo, ele diz: não, já fiz muito. E aí paga um preço alto e termina mal. Geazi, Geazi. Elias, grande profeta, um dos profetas mais famosos da Bíblia e de todo o povo hebreu, faz o seu sucessor Eliseu. Eliseu vai, é um grande profeta, faz o dobro de milagres que Elias fez e está preparando o seu discípulo Geazi. Geazi começa bem, como um belo discípulo, e termina mal, se corrompendo com as riquezas de Naamã. E o último, eu deixei por último porque é o mais difícil, porque talvez você não saiba quem ele é o rei Uzias. Uzias, ele se tornou rei de Judá com 16 anos. Reinou por 52. Era conhecido por ser um rei forte, justo, fez um exército forte, tornou o reino próspero. Lá em 2 Crônicas 26 você vai ver essa história. E aí se desviou do caminho. Se tornou um homem orgulhoso, arrogante, devido, obviamente, às suas grandes conquistas, começou a se achar grande demais, invadiu o templo de Deus, quis fazer aquilo que não era a função do rei, era a função do sacerdote, mas ele se achava tão importante, tão cheio de autoridade, que ele achou que ele tinha mais autoridade que o sacerdote. E Deus colocou nele uma lepra. E ele teve que ser separado do povo até morrer. Todas essas histórias nos ensinam. Começar bem não é mérito nenhum. Os primeiros meses de trabalho é sempre bom. Os primeiros meses de namoro, sonho. Dias de sonho. Os primeiros meses, os 2 primeiros anos de ministério, tempos de sonho. Mas é depois que começam as provas. Deus permite as provas para ver até onde eu quero de verdade. Até onde é de verdade o que eu estou fazendo.
Não é à toa. Porque se eu for aprovado diante da prova, então eu vou ser feliz com aquilo que eu desejei. Mas se diante das lutas, das dificuldades eu sucumbir, é porque na verdade eu nunca desejei tanto. É diferente querer e desejar. Querer a gente quer um monte de coisa, agora desejar é aquilo que a gente dorme e acorda pensando todo dia. Eu desejo a minha família, então eu durmo e acordo pensando nela o dia inteiro. Eu desejo a prosperidade, então eu durmo e acordo pensando na prosperidade o dia inteiro. Eu amo o meu Deus, então eu acordo e durmo pensando no meu Deus, porque eu desejo. Eu quero beber desta água. A perseverança e a obediência são os dois caminhos que me levam a ter um bom final. O ambiente em que eu vivo é fundamental. Fundamental. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Selecione as pessoas às quais você ouve. Seja defensor do certo e não da pessoa. Isso chama-se justiça. Defenda a família, defenda o casamento, defenda a honestidade, defenda a amizade, defenda a lealdade, defenda a fidelidade. Independente de quem seja, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, não importa. O teu lado é o lado da justiça. O teu lado é o lado de Deus. Eu não permito que a corrupção entre na minha casa. Eu não permito que a corrupção entre na minha vida. Eu não permito que nada corrompa os meus valores. O que faz eu ser o que eu sou são os meus princípios e os meus valores. E são eles que vão me conduzir aos louros da vitória do final. Paulo chegou ao final da maratona. E ele disse: eu combati o bom combate. Completei a minha carreira. Entendeu? Completei, cheguei ao final da minha carreira. Combati o bom combate, guardei a minha fé e completei a minha carreira. Guarda essa palavra no teu coração. Medite nela. Ouça, se possível, mais algumas vezes. E antes da gente orar e antes de nós irmos embora, eu vou pedir para você curtir essa live, esse culto, compartilhar essa live e agradecer a você que tem sido dizimista desse ministério e me ajudado a permanecer. Nós estamos num tempo novo, ministério novo. O apóstolo agora está numa caminhada de vida nova, com muitos e muitos desafios pela frente, todos colocados nas mãos de Deus para que Deus guie. Eu preciso muito, muito, muito do teu amor e da tua fidelidade no quesito das entregas dos dízimos e das ofertas. Neste momento, não recue a tua mão. Neste momento, seja mais fiel do que nunca. Porque talvez na história da minha vida eu nunca tenha precisado tanto da sua ajuda financeira como neste tempo que eu estou vivendo agora. E é claro que Deus há de te recompensar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero selar esta palavra na vida de todos aqueles que me ouviram, de todos aqueles que irão ouvir.
Que o Senhor marque a cada um deles com a bênção da perseverança, com a fé, colocando em cada um deles, meu Deus, a lealdade, o amor, a força de chegar até o final, porque começar bem qualquer um começa. O grande problema é como se termina. É no final que se conhece verdadeiramente quem é quem. Nos abençoa, meu Deus, para que os nossos finais de ciclo sejam abençoados por Ti também. E a cada final de ciclo, abençoe o novo início. Precisamos do Senhor, vai à nossa frente. Pai, eu declaro e profetizo uma semana de vitória. Eu declaro e profetizo uma semana em que os nossos inimigos serão envergonhados, que os seus cavalos de guerra tropeçarão, meu Deus. Eu declaro e profetizo que toda arma forjada contra as nossas vidas para causar o medo, o desespero, a injúria, a difamação, a injustiça, será desfeito pelo Teu nome. Nós nos colocamos debaixo do sangue do Cordeiro que é Jesus. Declaro e profetizo que jamais nos faltará uma palavra como nunca faltou. Declaro, meu Deus, que da mesma forma com que em outras vezes das nossas vidas nós não víamos saída e estamos aqui, todas as vezes nas nossas vidas, mesmo que nós não enxergarmos saída, nos lembraremos de outras vezes que achávamos que não teríamos saída, mas o Senhor nos deu saída. Porque o Senhor é Deus que põe porta onde não existe porta, põe caminho aonde não existe caminho. E a nossa vida, ela está guardada por Ti na palma das Tuas mãos. Uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, de saúde, uma semana de boas novas, uma semana de paz nos lares, uma semana em que o Senhor trabalha ao nosso favor, que o Senhor faça tudo aquilo que nós não possamos fazer, que o Senhor traga, meu Deus, tudo aquilo que está sendo feito em oculto, que o Senhor não nos permita ser traídos, pegos de surpresa. Vai à nossa frente. Sua, Senhor, é a honra, a glória, o louvor, a majestade para todos sempre. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, então. Tenha um bom domingo, ótimo almoço para você. Que você tenha um tempo em família, que você possa se divertir, que você possa descansar, que você possa se alegrar. Amanhã, 6 horas da manhã, se Deus permitir, aqui estarei eu, iniciando o meu aniversário, adorando ao nome do Senhor. E depois, às 7:30 da noite, a live Jesus para Todos, onde nós vamos fazer a live, como sempre, e também comemorar o meu aniversário. Vem comigo, que vai ser uma grande bênção, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau.
se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas